faça presente junto aos teus filhos, dá-nos tua paz, teu amor, venha habitar entre nós, Senhor. Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, transbordando de alegria o seu coração. Estamos mais uma vez reunidos, unidos em nome do Senhor Jesus, para este culto de adoração ao seu nome, ao nome do Senhor, nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Queremos render graças a Deus, porque Ele tem sustentado as nossas vidas com a sua destra fiel, tem sido maravilhoso para conosco. Nós temos recebido da parte de Deus o seu favor. E nós queremos nos alegrar neste momento, porque estamos neste dia, neste momento de culto, o culto de ceia, da Santa Ceia do Senhor. E queremos render ao Senhor toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Eu quero ler com vocês apenas 3 versículos da palavra que estão no Salmo 103, que diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Glória seja ao nome do Senhor. Que bênção podemos cultuar a esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que cuida de nós e que nos leva para a sua glória eterna. Vamos orar, vamos entregar nas mãos do Senhor este culto, que seja uma bênção na sua vida. Por isso, meus irmãos, cantemos juntos, façamos deste momento um momento único da nossa vida com os nossos familiares, chame aí as pessoas para estar com você e cultue ao Senhor, cante os cânticos, ore e preste atenção na mensagem e participe da ceia do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Ó Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer pelos maravilhosos feitos do Senhor sobre a nossa vida. Tu nos salvaste, Senhor, entregando o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer por nós. E neste dia, nesta hora, Senhor Deus, queremos, Senhor, participar da ceia do Senhor para glória e honra do Teu nome, para lembrar do sacrifício de Jesus, sermos agradecidos por isso e anunciar a vinda do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que todos os atos do culto venham a edificar o nosso coração, venha falar conosco e venha glorificar ao Senhor. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão. Seja este um culto maravilhoso para a honra e glória do nosso Deus. Um abraço. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome, ó Rei do Universo. Rei do Universo, queremos te louvar. Rei do Universo, queremos te exaltar e manifestar o nosso coração pra te adorar. Vivo estás perfeito e que por fim sobre esta terra te levantarás e a tua palavra nunca falha, fiel é o meu Senhor. Se pra adorar-te eu fui criado, teu servo sou, meu Deus. Vivo estás, meu Redentor, e que por fim sobre esta terra te levantarás, e a tua palavra nunca falha,
te adorar. No jardim do Getsemane, Jesus chegou. No jardim do Getsemane, sua alma angustiou. Muito triste e abatido, ele se ajoelhou e com o rosto em terra, meu Jesus orou. Ó Pai, afasta de mim esse cálice. Ó Pai, afasta de mim esse cálice. Que não seja minha, mas a tua vontade. Ó Pai, afasta de mim esse cálice. No jardim, o meu Jesus foi traído. Com um beijo, Judas o entregou. Nenhum erro foi achado, meu Jesus nunca pecou, mas levaram preso o meu Salvador. Ó Pai, afasta de mim esse cálice. Ó Pai, afasta de mim esse cálice. Que não seja minha, mas a tua vontade. Ó Pai, afasta de mim esse cálice. Venho a ti, ó Deus, trazer as primícias que eu preparei pra te entregar em teu altar. De tudo que me deste, a primeira parte eu quero devolver pra ti, meu Senhor. Porque Ele vive, eu posso crer. Porque Ele vive, eu vou amar, fazer vencer. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados. Foi ali
na cruz, onde um dia eu vi. Olhos abrem e agora somos livres. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso está na cruz de Cristo. Ele conquistou na cruz do Calvário, pagou o preço dos meus pecados, dos seus pecados. Levante as suas mãos essa noite, cante bem alto. Vamos juntos. E foi na cruz onde no dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua. Aleluia! E foi na cruz onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora mas não, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em aleluia. Foi na cruz onde um dia eu sou livre. Nada além do sangue de Jesus. Vamos! Muito bem, meus irmãos, vamos então agora ouvirmos a mensagem de Deus. Eu convido você para que juntos leiamos no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 39 a 44. Lucas, capítulo 22, versículo 39 a 44, a Bíblia nos diz assim: Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. E estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue
que caíam no chão. Que Deus se digne de abençoar a sua palavra lida nos nossos corações hoje nesta reflexão. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o Getsemane. Getsemane, um lugar de agonia e de salvação. Getsemane, lugar de agonia e de salvação. Queridos, o Getsemane era um jardim no Monte das Oliveiras, perto da cidade de Jerusalém, hoje conhecida como Israel, onde Jesus e os seus discípulos tinham o hábito e gostavam muito de lá estar. A palavra Getsemane significa prensa de azeite, lagar de azeite, ou seja, local de esmagamento para conseguir o suco da fruta. Fazendo então aqui um paralelo com o significado da palavra Getsemane, é possível dizer que, num certo sentido, Jesus foi prensado ali em nosso lugar. Getsemane significa lugar, prensa de azeite, lagar de azeite, onde as olivas eram assadas e espremidas para dela colher o azeite. E como então, num certo sentido, Jesus também, o nosso Senhor, foi ali no Getsemane, prensado ali em nosso lugar. A Bíblia registra em detalhes tudo o que aconteceu com Jesus no Getsemane. Aquele jardim, meu irmão e minha irmã, foi o local onde ocorreram os últimos eventos que precederam a prisão de Jesus. No Getsemane, ali naquele jardim, Jesus orou ao Pai, Jesus exortou os seus discípulos, Jesus ali naquele jardim teve sua traição consumada por Judas. Ali naquele jardim, Jesus curou Malco, aquele soldado do sumo sacerdote que Pedro corta-lhe a orelha com a sua espada. Jesus o curou ali no Getsemane. E ali também no Getsemane, Jesus declarou sua divindade e se entregou aos soldados que foram ali para prendê-lo. De fato, meu irmão, há muito que podemos aprender com Jesus aqui no jardim do Getsemane. Hoje eu quero apenas pontuar para você um tremendo e poderoso evento que ocorreu no jardim do Getsemane com o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quero destacar apenas uma coisa tremenda que aconteceu ali, dentre tantas outras, com o nosso Senhor ali no jardim do Getsemane. Queridos, Jesus, após celebrar a última Páscoa e instituir a ceia do Senhor junto a seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, acompanhado de seus discípulos, para orar e se preparando para o sofrimento que estava prestes a suportar. Jesus sabia que a sua hora seria chegada, então ele pega os seus discípulos e vai para o Jardim das Oliveiras para orar e se fortalecer e se preparar para o sofrimento que ele sabia que teria que passar. A oração de Jesus, meu irmão e minha irmã, no Getsemane, foi tão intensa, mas foi tão intensa, que o escritor de Hebreus diz que ali Jesus clamou ao Pai com lágrimas. Jesus orou e clamou ao Pai e chorou diante dele com lágrimas. Lemos isso no livro de Hebreus, capítulo 5, verso 7, está escrito: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas.
àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus orou por muitas vezes, e aqui no jardim do Getsêmani ele sai com seus discípulos também para orar, e a sua angústia foi tanta, e o seu clamor foi tanto, que ele chegou a chorar diante do Pai. Alguns comentaristas dizem que talvez a oração de Jesus no Getsêmani tenha dado origem ao costume cristão de orar ajoelhados. Algumas pessoas perguntam, de onde veio a ideia, de onde surgiu o princípio de se orar ajoelhado. Muitos escritores e comentaristas dizem que possivelmente tenha sido aqui dessa ocasião, quando Jesus se ajoelhou diante do Pai. O texto diz, versículo 41, ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Interessante pensar que possivelmente realmente tenha sido aqui a origem da prática dos cristãos orarem de joelho, até porque vale lembrar que os judeus geralmente oravam em pé. O hábito dos judeus geralmente era orar em pé. E é uma coisa interessante que possivelmente aqui Jesus se ajoelhou diante do Pai, e daí então começamos também a nos ajoelhar diante de Deus, nosso Pai. O evangelista Lucas também traz duas informações importantes sobre o que aconteceu com Jesus no Getsêmani enquanto ele orava. O escritor bíblico diz que tamanha foi a angústia de Cristo que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Olha a angústia que Jesus sentiu ali no Getsêmani, a dor e o peso que ele sentiu ali no Getsêmani por cada um de nós, que ao ponto de suar gotas de sangue que caiu na terra. A Bíblia diz também que ele também foi, Lucas informa aqui também no seu texto, que um anjo do Senhor apareceu para confortar Jesus. Você já parou para pensar um negócio desse? A angústia de Jesus, o sofrimento de Jesus ali no Getsêmani, o que ele estava para decidir ali, o que ele estava para tomar uma decisão que faria ali naquele jardim por nós, foi tão angustiante, foi tão doloroso, foi tão humilhante, foi tão sufocante, que Jesus não só transpira e chora e se ajoelha diante do Pai, e lágrimas que transformam-se em gotas de sangue, e é tão grande a sua angústia que um anjo do céu precisa chegar para fortalecê-lo, para encorajá-lo, para dizer que aquela era a vontade do Pai. Veio para confortá-lo. Que coisa tremenda! Já parou para pensar quanto Jesus ali no Getsêmani, ele sofreu e ele padeceu? O verso 43, 44 diz, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. O anjo o fortalecia. Essa é a função dos anjos, fortalecer a igreja, fortalecer os cristãos e assim por diante. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, de fato, o Getsêmani é um lugar poderosamente importante para a vida de cada um de nós que somos cristãos. Na verdade, eu creio, meu irmão e minha irmã, eu creio de todo o meu coração que o jardim de Getsêmani é lugar da vitória. O jardim do Getsêmani é o lugar da vitória, da nossa vitória, da vitória de Cristo. Naquele jardim, meu irmão, minha irmã, no Getsêmani é o lugar onde Jesus venceu o diabo, as tentações, o mundo e também venceu o mal. No Getsêmani, Jesus venceu o diabo, o pecado e o mundo
e tudo que é mal. Jesus venceu exatamente ali, naquele momento em que ele estava orando ao Pai. Naquele jardim, Jesus decidiu beber do cálice. Ele orou dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a vontade do Pai é, se você quer salvar a humanidade, se você quer salvar o homem, você precisará tomar esse cálice. Essa é a minha vontade. E ali, então, Jesus decidiu tomar aquele cálice amargo, muito amargo. O plano da salvação foi selado ali no jardim do Getsemane. Foi ali que foi selado o nosso plano da salvação. Foi ali que Jesus decidiu espontaneamente ir para a cruz, morrer por cada um de nós. Quando Jesus disse: não se faça a minha vontade, e sim a tua, e tomou o cálice, o que ele estava fazendo? Quando Jesus orou ao Pai e pediu: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E o Pai simplesmente revelou, dizendo: a minha vontade é que você tome o cálice para que haja salvação. E o cálice era amargo. O que Jesus queria dizer e quis dizer quando ele disse que ele tomaria aquele cálice? O que Jesus estava realmente querendo dizer? Faça-se não a minha vontade, mas a tua. E então ele decidiu tomar o cálice. Meu irmão, Jesus não estava com medo da cruz. Jesus não estava com medo dos pregos da cruz, ou de uma lança ao seu lado, ou a coroa de espinhos, e todo aquele sofrimento pelo qual ele passaria, ele sabia que passaria. Jesus não estava com medo de tudo isso quando ele pediu ao Pai que, se possível, passasse dele esse cálice. Não, hipótese alguma. Mas o cálice, mas a que cálice então Jesus estava se referindo que ele tomaria? Que cálice Jesus estava se referindo que, se possível, passasse dele e que ele teve que tomar? Que cálice é esse? O que se refere esse cálice? Meu irmão, ele sabia que esse cálice era um cálice muito pesado, era um cálice difícil de ser tomado, era um cálice profundamente doloroso e humilhante para ele tomar. Porque aquele cálice, meu irmão, minha irmã, presta atenção no que eu vou dizer, o cálice que Jesus orou ao Pai, que se possível passasse dele, que o Pai disse que ele teria que tomar para a nossa salvação, aquele cálice era constituído da ira de Deus. É isso mesmo, aquele cálice era um cálice que estava constituído e era constituído da ira de Deus. A ira de Deus, sua ira sobre o pecado e a rebeldia dos humanos. O cálice que Jesus teve que tomar e que teria que tomar, e ele tomou-lhe a decisão de então encarar esse cálice, era o cálice da ira do Senhor sobre o pecado da humanidade, que Deus odeia o pecado. Ele estava tomando sobre si a ira de Deus. Ele estava trazendo sobre a sua própria vida, sobre a sua própria carne, a ira de Deus. Ele sabia que era algo pesado e muito terrível, porque terrível é a ira de Deus. Então o cálice que ele tomou era um cálice doloroso, era um cálice humilhante, era um cálice ruim e pesado de tomar, porque aquele cálice era constituído da ira de Deus sobre ele, que deveria cair sobre a humanidade. A Bíblia diz em Romanos 1,18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens.
A ira de Deus cai sobre o pecado da humanidade, sobre as injustiças que são praticadas na humanidade. Ou seja, a ira de Deus cairia sobre mim, sobre você, sobre todos nós, sobre todos os seres humanos da terra, porque somos pecadores e cometemos injustiça, mas ele decidiu tomar esse cálice em nosso lugar. Ele decidiu sofrer a ira de Deus sobre si para nos livrar da ira de Deus. Olha que coisa tremenda Jesus fez ali no Getsemane por cada um de nós. Na cruz, meu irmão e minha irmã, na cruz Jesus carregou nossa culpa e permaneceu em nosso lugar. Lá na cruz, ele levou a nossa culpa e permaneceu no nosso lugar, porque ele foi ferido e sobre ele veio a ira de Deus, sobre os pecados que eram meus, que eram seus, que eram nossos. Ele foi para a cruz para pagar e para passar pelo processo do julgamento da ira de Deus sobre a injustiça que eu cometia, que você cometia, que todos nós cometemos. Foi isso que Jesus fez ali na cruz. E essa decisão ele teve que tomar no jardim do Getsemane. Ele tomou o cálice da ira de Deus destinada ao homem e bradou, aleluia, e bradou ao final do processo: está consumado. Bendito seja o nome do Senhor. Paguei o preço, tomei do cálice da ira de Deus para salvar os meus irmãos, para salvar aqueles a quem Deus criou e ama e quer lhes dar a vida eterna. Aquilo, meu irmão, minha irmã, preste atenção o que aconteceu. Aquilo que Deus impediu Abraão de fazer. Na história de Abraão, quando Deus pede a Abraão sacrificar o seu filho, e na hora que Abraão vai sacrificar o seu filho, Deus intervém, o anjo chega e impede que Abraão faça aquilo, porque Deus não permitiria que Abraão sacrificasse seu filho. Então aquilo que Deus impediu Abraão de fazer, ele o fez com seu próprio filho. Ele mesmo deu e entregou o seu filho para morrer por cada um de nós. Que Deus maravilhoso é esse nosso. Alguém tinha que aplacar a ira de Deus. Alguém tinha que aplacar o julgamento de Deus, o juízo de Deus sobre o pecado da humanidade, sobre a rebelião da humanidade, sobre a injustiça da humanidade. E ele veio para, então, se colocar na brecha como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e sobre ele veio então a ira de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, Igreja do Senhor, meu amigo, você que me ouve, entenda, quando Jesus orou dizendo, quando Jesus ali no jardim do Getsemane orou dizendo: não se faça a minha vontade, ó Pai, sim a tua vontade. Ele tomou o cálice. Meu irmão, entenda isso. Ele estava trocando o cálice com você e comigo. Ele estava trocando o cálice com você e comigo. Ele estava simplesmente dizendo, quando ele no jardim do Getsemane ora, se angustia, soa gotas de sangue, se ajoelha diante do Pai, clama ao Pai que, se possível, passasse dele esse cálice, mas todavia fosse feita a vontade do Pai, não a dele. E o Pai então diz: você tem que tomar. E ele decide tomar esse cálice cheio da ira de Deus. Ele simplesmente está trocando o cálice que era meu e seu para nos dar o cálice dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava trocando o cálice comigo e com você. Ele estava simplesmente dizendo, preste atenção que eu estou chegando para o final. Ele estava simplesmente dizendo ali, com aquela atitude, a decisão de tomar aquele cálice instituído da ira de Deus por mim e por você, no meu e no seu lugar. Ele estava simplesmente dizendo: dê-me o seu cálice, que é amargo, e deixe-me bebê-lo, e beba do meu cálice,
e você verá que ele é doce. Jesus estava tomando todos os amargores da nossa, todas as amarguras da nossa vida, tudo aquilo que nos traz amargura na nossa existência e que machuca a gente, que fere a gente, ele estava trocando com o dele, que é doce. Então, quando Jesus toma a decisão de beber o cálice, ele está simplesmente trocando, dizendo: dê-me o seu cálice que é amargo e deixe-me bebê-lo. E beba do meu cálice e você verá que ele é doce. O cálice de Jesus Cristo é doce. O dele, que era o meu e seu, que ele teve que tomar, era amargo, mas o que ele nos oferece é doce. Em segundo lugar, ele estava querendo dizer: dê-me o seu cálice que está cheio de veneno. Deixe-me lhe dar o meu cálice que está cheio de cura. O cálice que ele tomou era um cálice cheio de veneno, que é um cálice que nós temos que tomar. Cálice envenenado pelo pecado que cada um de nós cometemos na nossa existência. Mas o cálice que ele estava trocando conosco era um cálice cheio de cura. Jesus quer não só trazer doçura para a sua vida, mas Jesus veio para te dar cura para todas as suas doenças, para todas as suas enfermidades. Esse é o cálice que Jesus trocou conosco. Em terceiro lugar, Jesus estava querendo dizer: dê-me o seu cálice que está cheio de pecado, deixe-me tornar-me pecador em seu lugar e tome do meu cálice que está cheio da salvação. Cheio de salvação. Dê-me o seu cálice que está cheio de pecado e eu vou me tornar no seu lugar pecador ali naquela cruz para levar os seus pecados. E você tome do meu cálice, pois o meu cálice está cheio de salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Em quarto, último lugar, Jesus estava querendo dizer: dê-me o seu cálice que está cheio de morte e deixe-me morrer em seu lugar. Beba o meu cálice que está cheio de vida eterna. Dá-me o seu cálice para beber, porque o seu cálice está cheio de morte, o seu cálice está cheio de veneno, o seu cálice está cheio, ele é amargo, está cheio de veneno, ele está cheio de coisas ruins e pecados, e ele está cheio de morte. Tome do meu cálice, troca esse cálice comigo e beba do meu, porque o meu está cheio de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ali no jardim do Getsemane realmente foi o lugar da nossa vitória. Meu irmão, Jesus bebeu todos os nossos cálices para que pudéssemos beber o cálice que ele está para nos oferecer. Jesus bebeu todos esses cálices. O cálice que era amargo, o cálice que era de morte, o cálice que era de pecado, o cálice que era de perdição e da ira de Deus, ele tomou para que nós pudéssemos tomar o que ele estava nos oferecendo. Ele prontamente carregou a cruz até o Gólgota e morreu nela por mim e por você. Foi ali no jardim, meu irmão, minha irmã, foi ali no jardim do Getsemane que Jesus venceu esta batalha de sofrimento por cada um de nós. Foi ali no jardim. Por isso eu amo esse jardim, eu amo o que aconteceu ali naquele jardim, eu amo a grande mensagem do amor de Deus revelado ali naquele jardim por todo o mundo. Quando Deus nos deu a oportunidade de conhecer Israel, e eu fui conhecer alguns lugares, teve apenas 2 lugares em que eu profundamente me emocionei e não consegui me conter e vir às lágrimas. O primeiro foi no jardim do Getsemane, quando eu ali estive com mais 8 pastores, amigos e missionários suecos. Então eu me sentei ali numa escada e fiquei imaginando toda a cena e lendo o texto que falava sobre o que ele passou e não me contive. Eu vim aos prantos e comecei a chorar. Foi aqui, nesse lugar, que Jesus decidiu morrer por mim e me salvar. Foi nesse lugar que ele resolveu tomar o cálice amargo da ira de Deus, da
ira de julgamento de Deus que teria que ser vindo sobre a minha vida para que viesse sobre ele e não sobre mim. Foi aqui, nesse jardim, que ele decidiu tomar e trocar o cálice comigo. E então eu comecei a chorar dizendo: Senhor, muito obrigado por essa decisão. Foi difícil, foi duro, mas foi glorioso, porque eu estou aqui depois de muitos anos e milhares de pessoas têm vindo a esse lugar para te agradecer por essa tamanha decisão de tomar o cálice da ira do Senhor, que seria sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos e da igreja, para que pudéssemos tomar do seu cálice. Que dia emocionante. E o segundo lugar foi no Calvário, que falaremos sobre o Calvário talvez no próximo domingo. Hoje estou falando sobre o Getsemane, e nós vamos falar no decorrer da semana sobre alguns lugares interessantes da Cidade Santa, e hoje eu estou falando sobre o Getsemane. Como amo aquele lugar, como amo a mensagem poderosa de salvação que aquele lugar nos traz. Meu irmão, Getsemane é verdadeiramente lugar de agonia, que Jesus sofreu agonia, mas também é lugar de salvação, pois ali Jesus também decidiu morrer e ir para a cruz e tomar o cálice amargo da ira de Deus para nos salvar. Hoje, meu irmão, minha irmã, quando você for participar da ceia do Senhor, lembre-se disso. Ele tomou o cálice da ira de Deus em nosso lugar e nos deu do seu cálice para bebermos. Ao cear hoje, lembre-se, ele decidiu tomar o cálice da ira de Deus para trocar conosco e nos oferecer o seu cálice. E o cálice de Jesus é um cálice doce, é um cálice que cura, é um cálice que salva, é um cálice que nos dá a vida eterna. Ele, Jesus, o nosso único Salvador e Senhor, seja toda honra, glória e domínio para todos sempre. Ele, meu irmão e minha irmã, nos livrou da ira divina e nos deu a salvação e a vida eterna. Obrigado, Jesus, por essa tamanha salvação. Obrigado, Jesus, por essa decisão que o Senhor tomou naquele jardim, por amor a mim e por amor aos meus irmãos. Você, pergunto, para terminar aqui, você já tomou ou você já trocou o seu cálice com o Senhor Jesus? Você já trocou o seu cálice amargo, o seu cálice de doenças e enfermidades e de pecado e de morte? Você já trocou o cálice com o cálice de Jesus? Você já entregou tudo isso que você é a Ele e recebeu tudo que Ele é em você? Faça isso. Troque o seu cálice com Jesus. Venha para Jesus. Receba-o como Senhor e Salvador. Reconheça que é um pecador e que Ele é o Salvador. E venha para Ele. Confesse a Ele como Salvador e Senhor da sua vida. Faça isso e você verá uma grande diferença em sua vida. Você começará a viver uma vida completamente diferente. Agora, juntos então como igreja, em memória daquilo que nós aprendemos hoje aqui, nós vamos participar da ceia do Senhor. Pois foi Ele que ordenou, dizendo: fazer isto em memória de mim. Vamos cear agora em memória de Cristo, lembrando da decisão gloriosa que Ele tomou no jardim de Getsemane, de tomar o cálice que estava instituído da ira de Deus em nosso lugar, para nos oferecer a salvação. Hoje, quando formos participarmos da mesa e pegarmos do cálice para beber, lembremos disso. Ele trocou o cálice conosco. Deus é maravilhoso? Pois é. Ouça essa canção e já voltaremos para cear. Pense no que você ouviu. Já voltamos já. Deus abençoe. Jesus orou, passa de mim este cálice.
cálice, mas o altar estava pronto para o receber. O cutelo, a lenha, o fogo aguardavam o cordeiro que daria sua vida pelo mundo. Ao largar desceu o fruto da videira e correu da cor do sangue o seu moço, para que eu pudesse encher meu cálice de salvação, para que eu pudesse encher meu cálice de salvação. Hoje aqui nós celebramos esta Páscoa verdadeira, pois do jugo libertados temos paz com Deus. Como membros de um só corpo, partiremos de um mesmo pão e bebemos deste cálice do seu sangue. Ao largar desceu o fruto da videira e correu da cor do sangue o seu moço, para que eu pudesse encher meu cálice de salvação, para que eu pudesse encher meu cálice de salvação. Ao largar desceu o fruto da videira e correu da cor do sangue o seu moço, para que eu pudesse encher meu cálice de salvação, para que eu pudesse encher meu cálice de salvação. Muito bem, meus irmãos, que belíssima canção que nos fala realmente sobre o que Jesus fez ali por nós no Getsemane. O cálice da salvação nos foi oferecido e o cálice que era sobre a ira de Deus foi colocado sobre Cristo ali na cruz. Que coisa tremenda. Agora vamos ceiar. Você pode pegar o seu elemento pão, o seu elemento cálice. Vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe e que nos ajude nesse momento em que vamos participar dessa meia. A ceia do Senhor é um memorial que nos faz lembrar da morte de Jesus por nós ali na cruz. A morte dele para nos salvar, exatamente o cálice que ele tomou naquela cruz. Era o meu cálice e era o seu cálice, mas ele tomou em nosso lugar e nos ofereceu o seu cálice. Portanto,
Vamos orar pelos elementos, suplicando que Deus dê sua bênção sobre eles, para que a gente possa participar e sermos fortalecidos ao ceiar com o Senhor e com a igreja, seu corpo, agora. Oremos. Pai, muito obrigado pela tua tremenda e tão poderosa obra de salvação que foi realizada ali na cruz, pelo teu plano de salvação. Claro que foi doloroso, foi cruel, foi tão pesado que o nosso Senhor teve que pagar ali na cruz como cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Somos-te gratos pelo corpo que ele entregou como sacrifício voluntariamente. E somos-te gratos pelo sangue que foi derramado por nós para a purificação dos nossos pecados. Abençoe, pois, o elemento pão, o elemento cálice, e ajuda-nos, ó Deus, a com gratidão participarmos desta hora, desta mesa, em nome de Jesus. Queridos irmãos, o pão é o símbolo do corpo de Cristo. É o pão vivo que desceu do céu. Pão significa e simboliza também a encarnação do Senhor Jesus, quando ele se fez carne e habitou entre nós e deu a sua vida, o seu corpo, para nos salvar. Portanto, comamos o pão em memória de Jesus Cristo. Glórias ao teu nome. Semelhantemente, depois de ter ceado, Jesus também tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Bebamos o cálice doce, salvífico, eterno, que nos dá vida eterna, enfim, que cura todas as nossas enfermidades que o Senhor nos ofereceu, porque o nosso Ele levou. Bebamos todos em memória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias ao teu nome. Obrigado, Senhor, pela coragem que o Senhor teve de tomar o nosso cálice, e pela tua bondade, teu amor e a tua misericórdia em ter nos dado o teu cálice para que pudéssemos dele beber. Somos-te gratos por isso, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ouvir mais uma canção e já voltaremos para abençoar você, a sua casa e a sua família. Ouça esta mensagem cantada, que ela será uma bênção para o seu coração. Jesus climbs the hill to the garden still. His steps were heavy and slow. Love and a prayer took him there to the place only he could go. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. He felt all that was said, wicked or bad, was the pain we would ever know. While his friends were asleep, he thought to keep his promise made long ago. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. The hardest thing that ever was done, the greatest pain that ever was known, the biggest battle that ever was won. This was done by Jesus.
Gethsemane, Gethsemane, Jesus loves me, so he gives his gifts to me in Gethsemane. Muito bem, meus irmãos, é nisso e em tudo isso que temos ouvido, não só na mensagem pregada, mas nas mensagens cantadas, em tudo isso que nós, como cristãos, cremos. Cremos, esperamos, nos alegramos e somos gratos por tamanho amor de Deus por nós. Espero você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que você possa estar caminhando com Cristo e estar firme na sua fé com Cristo, porque Ele está voltando para nos dar a vida eterna. Muito obrigado por termos estado juntos hoje aqui. Vou orar suplicando as bênçãos de Deus para a sua família. Todos nós estamos vivendo dias difíceis, muitos de nós estamos tendo perdas de família nessa pandemia, mas os que estão em Cristo, mesmo partindo, estão bem, já já nós nos encontraremos, mas precisamos continuar orando uns pelos outros. Oremos. Pai, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu a graça de estarmos juntos como igreja, como comunidade Ramo Novo, igreja sem paredes, para juntos participarmos da ceia do Senhor. Para prestarmos a Ti um culto que lhe é devido, de louvor, de adoração, de serviço. Obrigado, Deus. Quero suplicar em favor de cada família que tem nos ouvido, que tem nos acompanhado neste culto. Quero suplicar que a graça de Deus possa vir sobre cada casa, sobre cada família para salvação, libertação, transformação, regeneração. Pai, que a graça de Deus alcance cada um desta família para a salvação. Pai, pedimos que aqueles que estão enfrentando enfermidade, aqueles que estão passando aí, enfrentando essa pandemia e enfrentando esta enfermidade que tem assolado o mundo, que os teus filhos recebam força para superar, que os teus filhos recebam graça para por ela passar, se tiverem que passar, com a tua bênção. Liberta-os, livra, cura, faz milagres sobre essas casas, sobre essas famílias, sobre essas pessoas que estão enfermas. Blinda-os com o teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus, que a ação poderosa do Espírito Santo chegue sobre estas casas para trazer cura e milagres. Assim oramos pedindo que ainda nesta semana que se inicia, todos possam desfrutar do grande amor do nosso Deus Pai, da graça e da vida abundante de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, tenha uma semana abençoadíssima, amamos você, receba nosso abraço e até logo mais, se Deus assim permitir. Fiquem bem. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja e que a paz esteja com você.